Aqui, famosinha questão de preencher lacuna, mas não muito complicada. The words that properly fill in the blanks 1 and 2 in the text are. Vamos dar uma olhada. A gente tem o verbo to become para a primeira alternativa e o verbo to be para a segunda. Tem became, had become, will become, becomes, would become, e enfim, várias opções. O que a gente vai precisar fazer? Olhar para o texto, olhar para o contexto em que essas lacunas aparecem e interpretar isso. Ó, o texto diz, grow your own teeth, né? Cresça, que o seu próprio dente cresça de você. Recent advances in stem cells research are giving older people the hope that they may soon be able to throw away their dentures in favor of the real thing. Então, algumas pesquisas atuais sobre stem cells, células tronco, estão dando esperança para as pessoas idosas de que elas vão poder jogar fora as dentaduras, porque tem aí o quê? Vamos ler. Não, desculpa, já explicou. Porque eles estão estudando uma maneira de fazer o dente crescer sozinho, um dente que não existia através de células tronco crescerem sozinhos. E olha só, onde aparece a lacuna é uma frase condicional. If this dental dream, blah blah blah, a reality, stem cells, blah blah blah, taken from the patient, cultured in a lab, and then implanted under the gum in the patient's jaw, where the tooth is missing. Então, aqui está sendo explicado o procedimento, dentro de uma frase condicional. Então, se esse sonho dental for verdade, o que vai acontecer? As células tronco vão ser retiradas do paciente, vão ser colocadas numa cultura, num laboratório, e depois vão ser reimplantadas debaixo da gengiva, na mandíbula, enfim, no lugar onde o dente estiver faltando. Esse é o procedimento. Mas repara que a gente tem uma frase condicional. Portanto, o preenchimento dessas duas lacunas ele vai ser integrado, porque a gente precisa saber quais são os blocos. Então, if this dental dream, blá blá blá, qual é a continuação? Stem cells, blá blá blá. Taken. Para isso, a gente também vai precisar lembrar das ideias que cada um traz. Vamos olhar para a alternativa A. A alternativa A fala: If this dental dream became a reality, stem cells will be taken from the patient. O que está acontecendo? Became é passado simples, will be é will mais verb. Então, opa, tá misturando a first conditional com a second. Ah, Ana, isso não é mixed conditional? Não, a mixed conditional é entre a second e a third. Aqui a gente está misturando first com second, isso não acontece. Então, essa sugestão da alternativa A não tá legal. B. If this dental dream had become a reality, stem cells would have been taken from the patient. Olha só, a gente tem had become, que é passado perfeito, e would have been. Aí você fala, essa alternativa C eu acho que tá legal, porque passado perfeito, would have been, que é o particípio passado. Ah, a alternativa B está correta? Espera. Gramaticalmente falando, tá certo, porque a estrutura tá bonitinha. Só que lembra que essa conditional aqui, ela tá falando de uma condicional no passado. Tipo, if I had studied more, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Entende que é tudo no passado. Hipóteses passadas. E o que o texto está falando é de algo possível. Então, se essa... como ele fala? E se esse sonho dental for verdade, o que vão fazer? Vão retirar... as células tronco vão fazer isso, aquilo, injetar a célula tronco de novo, papapá. Não é uma possibilidade, não é uma hipótese passada, é uma coisa possível. A gente vai cair mais aqui, ó, na first conditional. Vamos continuar vendo. If this dental dream will become reality, stem cells will be taken from the patient. Aqui para o primeiro bloco foi usado will become, a gente não tem essa opção aqui. E segundo bloco, will mais o verbo, que cairia aqui. Mas tá vendo que a estrutura não bateu? A gente não tem essa estrutura nas conditional sentences, então a gente descarta a alternativa C.
Vou pular a alternativa D, vamos rapidão olhar a E, que diz: If this dental dream would become a reality, stem cells were taken from the patient. Isso aqui não tá rolando, primeiro porque não é uma estrutura. Repara, na verdade, a gente tem o primeiro bloco would mais become, como se fosse would mais o verbo, e depois were, como se fosse simple past. Só que o que essa alternativa fez? Trucou isso aqui com isso aqui. E lembra que eu acabei de explicar alguns exercícios atrás que a gente não usa o would dentro do bloco do if, a gente não usa, e essa alternativa E está sugerindo justamente isso. Então tá errado. Então, sobra pra gente a alternativa D, vamos ver o que ela diz. If this dental dream becomes a reality, stem cells will be taken from the patient, culture, blá blá blá. Ou seja, becomes, simple present, will be é o will mais o verbo. Então a gente está caindo na primeira condicional, que é justamente aquela condicional que vai falar de coisas que são possíveis. If it rains, I will not go to the beach. Então, se chover, eu não vou na praia. São coisas possíveis. Então a gente fica com a alternativa D, que é a mais adequada, ok?